olha só, hoje eu vou falar sobre o que você não pode fazer quando você começa nessa carreira, começa a adentrar esse meio, tanto como engenheiro de som recém-chegado, como músico contratado, ou até mesmo você, artista independente, que começou a se sentir íntimo da galera. Segura aí que eu já volto. Fala, Clê, fala, Clê. Fala, Clê. Fala, Clê, fala, Clê. Fala, Clê, fala, Clê, fala, Clê. E deixa eu falar uma coisa muito importante pra você. Muito cuidado com a sensação de intimidade. Esse nosso meio é muito cruel. Muita gente muito egóica não se conformam que são seres humanos. Eles juram que são tipo semideuses. Então quando eles podem exercer esse lugar, eles exercem. Mas puta que o pariu, exercem que exercem, é uma loucura. Vou falar as experiências que eu passei, que aí você pode simplesmente guardar isso dentro de você, deixar ali num lugar especial de alerta para quando você for cometer esse pecado de achar que é íntimo, você recolher, falar, Clemente me falou aquilo, eu posso tomar ali uma banda. Vou dar um exemplo clássico, tá? E aí, nesse caso, eu, Clemente, ainda artista, ainda batalhando uma carreira no mercado fonográfico como artista. Fui eu com a minha banda, eu tinha uma banda chamada Caro Ezequiel, que era contratado de uma gravadora lá de São Paulo, que se chamava Paradox Music, que era uma gravadora que naquele instante, como ela lançava lá as coletâneas da Jovem Pan, tinha até um casting importante, assim. Eu me lembro que a gente era do mesmo casting do Nenhum de Nós, do Prodigy, e tinha outras bandas, assim, gringas, fazendo parte do eletrônico, principalmente. Estávamos nessa gravadora, não vou me estender muito nesse assunto. Fui pro Rio pra gravar Xuxa. Não me lembro que Xuxa que era. Acho que era Xuxa Parte. Chegamos lá, pá, né? A música tava tocando no rádio em São Paulo. Era uma versão de Quando Eu Vi, Me Amarrei no Seu Sorriso. Versão reggae dessa porra. A gente tava fazendo muito programa de TV, a gente tinha feito Raul Gil, Carla Pérez, Hebe Camargo. Chegamos lá, tava, no mesmo dia, Gabriel Pensador, que é meu amigo de infância, mesmo meu parceiro, amigo pra caralho, assim, da vida inteira. E aí, no outro camarim, tava Lulu Santos. Todo mundo ficou conversando. Uma tarde maravilhosa. Contos, histórias engraçadas, e a gente vai lá no camarim do Lulu no camarim do Gabriel, e aí o meu cantor na época era o Gugu Esteves, que era filho do Erasmo, então tinha toda aquela história, você tem filho do Erasmo, Mr. Lulu Santos, tipo, muito simpático, querido. Deu 2 dias depois, por um acaso era aniversário do Lulu, que é o mesmo dia do aniversário da filha dele de criação, que é uma pessoa que eu amo muito também, e fomos passar na casa do Lulu. E aí tava uma galera ali, né, pessoas amigas, inclusive, Cerrado, Santoro, uma turma, e ficamos ali, porra, mó vibe legal, o Lulu lembrou de mim, por incrível que pareça. Me tratou bem, tava na casa dele, tava com a filha de criação dele. E aí, pô, mais um dia incrível, né? O que aconteceu? Teve um dia que eu fui num evento, num lugar aqui do Rio de Janeiro que tinha na Urca. Eu falei, e aí, Lulu? Aí dei a mão, assim. O que aconteceu? Ele não deu a mão, aí ficou paspalho, assim, com aquela mão estendida, tipo um otário mesmo. E o Lulu deu a mão, deu porra nenhuma. Aí ele meio que me ignorou, e aí eu botei a mãozinha, tipo, a mãozinha ali, pá. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Eu só dei a porra da mãozinha ali porque eu tinha, tipo, um passado muito recente, onde eu falei assim, bom, numa memória recente do cara, memória afetiva, tava na casa dele, afinal, passei por isso muitas vezes, desde quando eu era mais novo, quando a gente fez aquele primeiro disco com tal produtor lá, que eu fiz um vídeo, tipo, sentando o pau. A gente era uns moleques, assim, apesar de um deles ser filho do Erasmo, mas a gente não conhecia ninguém, de fato. Muito menos a gente não era respeitado por ninguém, porque a gente era uma banda muito nova, uns moleques da Zona Sul do Rio, a turma tirava a gente de Playboy, a gente ficava naquela situação ali, pá. Quando a gente foi fazer um disco com um produtor de nome, numa época que não era comum um artista independente poder ter acesso a esse tipo de profissional e gravando em estúdios grandes, eu me lembro muito bem. Sabe quando a gente foi convidado pra festa? Aquele período de tempo, assim, vários músicos incríveis que eram referências pra nós, foram gravar nosso disco, e aí aquela mesma história, você passa, tipo, às vezes 2, 3 dias, porra, se sentindo incrível, assim, pô, acha que é íntimo, e aí tu moleque, aí vai num lugar lá, e aí, tipo assim, e aí tudo bom? Quer certinho? E aí você fica tipo, puta que o pariu aí. Pô, achei que eu tinha ficado amigo. Mas a vida não é assim. Tudo bem, esse meio mudou muito, né? Antigamente esses músicos, por exemplo, que gravavam em grandes discos, se sentiam muito maiores, até porque eles recebiam melhor. Era um núcleo muito fechado de produtores, era com aquela galera que eles se relacionavam. Hoje eu acho que qualquer músico, seja ele o cara que grava com Deus,
todos os dias. Ele tem que tratar todo mundo bem, porque talvez Deus não queira mais gravar com ele, ele vai ter que gravar com váriosinho que não são ninguém, que no somatório de toda aquela história é o que vai pagar as contas do cara. Mas nessa época não era bem assim. E aí várias vezes isso aconteceu. Eu me lembro de uma vez, cara, que Paulinho Mosca, né, foi gravar no nosso disco. A gente tá falando aí de quando ele era Paulinho Mosca, depois ele virou Mosca. E o Paulinho Mosca, na verdade, é um cara, o Mosca, Paulinho Mosca, ele é incrível, é um cara incrível mesmo, assim. Um grande artista, um grande ser humano, um grande pai, sim, um cara incrível. Não tenho nada pra falar do Mosca, sempre foi muito gentil comigo. Não somos amigos, existe, obviamente, uma distância na questão dessa intimidade, mas tudo isso eu fui entendendo agora, saca? Que é você tá sempre meio que fingindo que nada aconteceu e começando do zero. Sabe aquele filme lá que o cara tem que conquistar a mulher todas as vezes? Todos os dias ela esquece que ele existe e ele tem que reconquistar ela. Eu aprendi a ligar esse molde, entendeu? Que é tipo, ok, a gente passou o dia juntos, ele participou de um disco que eu fiz, ok, somos do mesmo escritório, mas não somos amigos e não temos essa intimidade. Mas eu vou contar uma história pra vocês verem como esse nosso meio é cruel. Tinha um show num lugar aqui no Rio chamado Jazz Mania e fomos todos, né, cara, pro camarim do Mosca, era show dele, ele tinha tocado, tipo, o nosso disco, sei lá, 3 dias atrás, fomos lá, né? Aí entramos no camarim, aquela história de achar que tem intimidade, bateu, toque, 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 falaram, entra, a gente entrou, quem estava lá? Orlando Moraes, aquela coisa, né? Aí entramos lá, ele virou, vocês estão querendo falar com quem, hein? A gente falou assim, não, a gente veio aqui falar com Mosca. Aí ele assim, quer que eu autografe aí? Aí a gente, autografa, bota aqui Mosca. Aí a gente olhou pra aquele babaca, né? Falou assim, que babaca? Quem é esse cara mesmo? Aí um deles falou, é aquele que é casado com a Glória Pires. Eu falei assim, puta que pariu, tomamos ainda a gongada dessa merda. E aí saímos muito puto. Quando acabou o show, Mosca queridíssimo, estávamos lá pra falar com ele. Obviamente eu não fui falar isso pro Mosca. O cara tratou a gente com toda a dignidade do mundo. Foi sensível pra entender que a gente ali cheirando a leite estava se sentindo meio que parte daquilo, nos tratou daquela forma, mas o tal Orlando de Moraes, aquela bosta, tratou a gente igual um cocô. Então assim, pra você entender como esse meio ele é muito, 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 muito cruel. Tem até uma coisa engraçada, porque aí você vai ficando calejado pra caralho, e a Marina, que é uma pessoa que eu adoro, que tá na vida do meu sócio há muitos anos, querida pra caralho, e eu nessa história de sempre, vamos recomeçar tudo novamente, eu tenho que reconquistar essas pessoas todos os dias. Eu tenho que sempre lembrar que tudo que aconteceu ontem não significa que eu serei bem tratado agora. Eu virei um dia pro Renatinho, né, e falei assim, pô, Renatinho, caralho, a gente tá malhando na mesma academia, não sei o quê, e ela meio que finge que não me vê, aí eu fico naquela situação. Você sabe, né, eu sou meio, assim, não gosto de ficar vendido, né, o tal do... Não gosto de ficar vendido. Aí ele ficou todo roxo, né? Meu sócio é tímido, assim. Aí ele falou, pô, ela falou a mesma coisa. Aí você vê, esse meio é tão cruel e tão esquisito, tão egóico, as pessoas começam realmente a ter esse botão do cuidado, saca? Tipo, não sei se o cara me conhece, não sei se ela me conhece, pá, então fica todo mundo meio milindrado, mas é bom que fique mesmo, porque é bem assim, é muito assim que as coisas acontecem. E aí nesse meu processo de cheirando a leite até barbado aos 47 anos, eu passei por muitas situações de tipo, sei lá, chega uma galera aqui no meu estúdio, no caso eu, dono de estúdio, produtor musical, e aí chega o artista, aí também, tudo bom? Aí você fica... Cara, nesse nosso meio, ou é seu amigo mesmo, você sabe que é teu amigo, tipo Gabriel Pensador, onde eu encontrar o Gabriel eu vou falar com ele. É meu irmão, a gente pode ficar anos sem se falar, mas é meu amigo. Quem não é amigo, cara, fica na tua, chega num lugar pianinho, porque isso acontece o tempo inteiro. Eu uma vez, assim, aí eu, garoto, cheirando a leite, um pouquinho logo depois dessa época que eu tava gravando esse disco da minha banda lá atrás, lá o Nada Pessoal com o Nilo Romero, ele convidou, não me lembro se me convidou a banda. Eu sei que eu apareci lá no estúdio de uma gravação de um álbum, inclusive, que eu adoro, do Paulo Ricardo, que é um cara que eu adoro, mas não posso dizer que é meu amigo, porque entre a gente adorar e ter uma relação bacana, quando encontra uma festa e ser amigo, são coisas bem diferentes que também é importante a gente saber diferenciar. Senão a gente fica aquela pessoa mala que acha que é amigo de todo mundo e cheio de intimidade, não é, né? Então eu entrei lá na época, eu não conhecia o Paulo, só de vista, e eles estavam gravando um disco que é foda, que é um disco do Paulo com uma puta banda foda, cada faixa é uma banda diferente, tocando música dos anos 80. E aí eu me lembro que era o estúdio, se eu não me engano, da Som Livre, e tinha tipo a mesa de som, aí tinha um sofá que ficava tipo nos fundos da mesa virado pro aquário. E era uma base que, se eu não me engano, era o Barone que tava gravando, era uma banda foda, mas eu não quero o Barone, eu tava olhando pro Barone do outro lado do vidro, quietinho ali, né, bicho?
Já você vai aprendendo, quietinho. Eu era um cara, moleque. Ali meio que, porra, entrando meio de intruso, convidado, mas de intruso num set de gravação de um produtor famoso, com um artista famoso, com só músico pica. Quietinho ali, né? Tudo acontecia nas minhas costas, assim. Lá, tinha um negócio assim, tava acontecendo lá. Aí eu lembro, bicho, que eles estavam decidindo, isso acontece muito em estúdio, estavam decidindo sobre forma A ou forma B, ou um pouco mais pra frente, ou um pouco mais pra trás, ou tonalidade um pouco mais alta ou mais baixa. Essas decisões que você tem que tomar no dia a dia, né, quando você está produzindo música, e muitas vezes você, produtor, tem que fazer um baita de um esforço para convencer, às vezes, sei lá, o artista naquele instante a, por exemplo, comprar o teu barato. E muitas vezes o que acontece é que, assim, a banda, por exemplo, músico, raríssimas exceções, raramente eles estão ligados, tipo, na tonalidade. Foda-se o cantor. Pô, dependendo da harmonia, tem que baixar meio. Meio é a casa do caralho, né? Fode a vida de todo mundo. Aí todo mundo tem que, pô, já tinha escrito, tem que tirar. Aí dependendo do tipo de harmonia, do tipo de arranjo. Porra, o cara fez os voices fodão, um monte de corda solta, já tinha afinado o violão todo estranho. Dá um trabalho do caralho. E aí, às vezes, por exemplo, eu, produtor, às vezes tô ali e falo, pô, galera, vamos baixar meio. Aí a galera, pô, você acha mesmo? E aí você fala, não, não é meio. Aí, às vezes, o artista, que, porra, é o meu patrão, né, que existe uma hierarquia. E aí, pô, a galera meio que compra o barato de que não precisa baixar. Às vezes o cantor compra o barato também, que eu tô viajando. E às vezes, nessas decisões de mais pra frente, mais pra trás, tom mais alto, tom mais baixo, repete um refrão, não repete, às vezes você, como produtor, você consegue convencer o artista a ir por um determinado caminho. O que acontece? Você convenceu, mas não convenceu 100%. O cara tá ainda ali, tipo, confiando em você, mas meio como voto vencido, meio esperando a chance de falar, ó, peraí, e voltar. E aí você tem que voltar toda aquela discussão. E aí chegou um Bobo Alegre, que na época, porra, querido, o Leléo, que ele é tipo eu, assim, festivo, né? Falou, pô, e aí? O cara, eu acho que ele era IR na época da Warner, chegou ali, o disco eu acho que era Som Livre mesmo. Aí, pô, ouve aí. Ó, uma coisa que eu digo pra você, ouve aí é pra você ouvir e elogiar, nunca pra você dar a sua opinião. Sabe aquele negócio? Tipo, eu me lembro quando eu tava morando fora, tipo, hey, how are you? Yeah, I'm fine and you? Tipo, ninguém tá perguntando você como você está pra você dizer, boy, I'm not good. Não. Não é pra isso. Nunca é pra isso. Entrou no estúdio, assim, meio de gaiato, aí o produtor ou o artista fala assim, pô, dá uma ouvida aí, sem sempre se lembrar. Não dê sua opinião. Tipo, fala, pô, que vibe. Esses adjetivos são óbvios. Pô, cara, que vibe. Pô, curti a onda. Você não disse porra nenhuma, elogiou, saiu, não correu o risco de tomar uma gongada. Porque às vezes quando alguém chega pra você e fala assim, ouve isso aí, vê o que você tá achando, às vezes tá um momento que, por exemplo, mixou, o artista tá puto com a mix, o produtor tá achando do caralho, e aí você às vezes é a cobaia que vai dar a porra da opinião e vai dar a merda do caralho dentro do estúdio. E às vezes você, brother do produtor, ele vai ficar puto com você, ou vice-versa. Aí o Leléo foi e deu uma opinião. Puta que o pariu, o Nilo Romero chutou o cara lá de dentro, falou, porra, você não te perguntei tua opinião, puta que o pariu, e aquele clima, né? Aquele climão. O cara saiu, deve ter saído xoxo, eu fiquei ali bem, olhando assim pra trás, né? E aí você vai aprendendo. Eu, por exemplo, quando tô aqui, meu estúdio, entra artista aí pra caralho. Ultimamente não tem entrado, tá em pandemia, mas entrava tudo quanto é tipo de artista famoso. Se a produção não é minha, eu entro ali, aí tudo bom? E aí tá tudo certo? E a mesma história, como se fosse tudo do zero todos os dias. Entrou o Lenine aqui 5 dias, no 6º dia. Acha que eu acho que eu sou íntimo? Porra nenhuma. Você acha que eu vou mandar? Ê! Não vou rolar essa. Bom, certinho. Se o cara puxar assunto, você puxa assunto. Não puxou assunto, fica na tua. Porque esse mercado é assim. E aí, cara, isso com tudo. Chegou engenheiro de som no estúdio, tá chegando agora, é assistente do cara ali, fica no teu canto. Espera alguém te dar uma certa abertura e mesmo assim muito cuidado. Porque às vezes é uma roubada você dar um pouquinho mais de perguntou, responde assim, no limite. Saca? No limite. Amigo meu, músico do caralho, não vou dar pista que instrumento toca. E aí ele falou isso pra mim pela primeira vez, esse conceito do, lembra daquele filme que você todo dia tem que reconquistar a mulher porque ela esqueceu quem é você? Então, ele falou assim, pô, cara, eu por mim eu tô bem lá, porque pô, o Lulu um dia leva a gente pra jantar, aí abre o melhor vinho, fica todo mundo se sentindo íntimo, aí no outro dia chega todo mundo, ei, Lulu, ei! E aí não rola. Seja o que aconteceu ontem, ele sempre ia pro estúdio como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Lulu. Bom dia. Assim você tá bem, porque você não cria uma expectativa de uma relação que você criou que você não criou. Músico é músico pra essa galera.
Raramente um artista de um tamanho como o do Lulu, ou maior, que hoje tem muitas pessoas muito maiores que o seu Lulu Santos, vão te tratar como gente assim, puta que coração aberto. Porra nenhuma. Normalmente, inclusive, esse tipo de gente te liga pra convidar pra gig, mas normalmente você fica sabendo que você foi mandado da porra da gig, porque um dia, na hora de marcar o ponto, pegar o ônibus, ou aquela história, você fica sabendo que você não faz mais parte da história. E aí, se você criou uma expectativa que você é amado, querido, essas coisas, você vai se fuder. E você, como artista, é a mesma coisa, porque às vezes você começou a adentrar aquele meio, assim, e aí, cara, você tem um encontro com alguém importante do mercado, que pode ser alguém realmente muito importante. E aí você, sei lá, troca o telefone. E aí você já acha que é íntimo. Aí o que vai acontecer? Você vai se fuder. Por quê? Se você ligar, vai achar que você... Ih, o cara aí, puta que o pagode. Eu dei o telefone e ele achou que era pra mim ligar mesmo. Ou então você começa a maletear por WhatsApp, acha que é íntimo. Ou até mesmo você encontra um dia, e aí não é. Eu mesmo já passei uma parada com um amigo meu, que é o Wolf Maia, numa festa dele. Eu malhava numa academia que malhava muita gente aqui, importante aqui no Rio. E aí tava o João Emanuel Carneiro, que é um autor, que eu acho ele um cara muito talentoso, um humor incrível. E, cara, a gente tava todo dia na academia trocando ideia. Tinha uma piada que a gente fazia, que eu não me lembro qual era, sobre a cobra dos lagartos, e ele dava risada sempre que eu falava. E aí teve o lançamento da novela, de fato, era uma festa na casa do Wolf. E aí tava uma casa do Wolf, cheguei lá, tava o Wolf conversando com o João Emanuel, e eu cheguei garoteando, e aí, pô, vai, João, conta pro Wolf aquela piada. Só que ali tem a tal da hierarquia, saca? É o autor, o diretor. E apesar de eu, gostar muito do Wolf, tê-lo como amigo, a ponto de eu chegar ali meio vendido e saber que ele não vai me mandar uma torta de volta, a relação dos dois não era íntima. Tinha uma cerimônia ali. E eu, Clemente, não era tão amigo. Na verdade, eu não era nada amigo do João Emanuel. Mas cheguei, diga, ei! E aí sempre rola a mesma coisa. Rolou, aquela coisa, um subtexto dos dois. Porra, vai sair daqui. Aí o outro, pô, esse cara acha que é meu amigo. Então essas coisas acontecem. Esse nosso meio é assim, pra caralho. Então, assim, a gente tem que se proteger. Tem cantoras no nosso país que tem plaquinha no estúdio, não olhe na cara do artista. E aí você tem que entender que você tá adentrando um mercado, como eu falei lá no início, são muitos egos. O povo fica puto que não é Deus. E aí é foda, porque às vezes você tá ali, porra, como músico contratado de uma gig grande, você acabou de entrar naquela gig, e aí nessa de achar que tá tudo bem, que é íntimo, que, pô, agora o cara gosta de mim, você faz uma piada, nesse momento tá muito complicado, foi piada. Ou você ri da piada que o outro fez, mas o outro às vezes tá lá há 15 anos, aí você ri, porra. Se eu te pudesse dar um conselho é isso: sempre finja que a pessoa te conheceu hoje. Sempre esqueça o que aconteceu ontem, tudo começa do zero todos os dias. Desse jeito você não vai nunca cair numa roubada, como eu já caí várias vezes e muita gente cai, e é perverso tudo isso. Siga o meu conselho, cara, sempre fica na tua, 5 passos atrás, até você ter muita segurança de que a relação que você de fato estabeleceu ali é uma relação real. Aí dali pra frente você começa a analisar como que você vai se comportando, e aí na medida que você fala, bom, aqui é uma amizade real, aí muda tudo. E mesmo assim, lembre-se, às vezes nesse nosso meio tem muito isso. O cara é teu brother se tá com você aqui, eu no meu estúdio com aquele cara, meu brother. Se eu chegar num evento e esse cara tiver com um cara que é muito maior que ele, aí eu já não sou tão brother assim, saca? Porque eu não sou tão importante assim pra ele demonstrar afeto por mim na hora que ele tá com um cara que ele é muito maior e tá ali meio que, bênção. Então, assim, esse meio é muito complicado. Por via das dúvidas, se mantenha 10 passos atrás, na defensiva, não acredite em toda intimidade que lhe é dada ou qualquer espaço que apareça, assim, que, vou lá, não vai, fica na tua. Assim, na verdade, você se protege, saca? De ficar mega vendido, porque é muito ruim. Eu, por exemplo, quando eu fico mega vendido, eu de fato vou pra casa mal, assim, eu me sinto um merda, sabe? E eu já passei por isso muitas vezes, até a hora que eu aprendi. Prefiro ser um marrento, distante, mal educado, do que o bobo alegre que chega, ei! Aí, não faça isso. Mantenha a distância, saca? Defensiva, que nada vai dar errado. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu queria dizer que tem o link aqui do Transforme Estranhos em Fãs no Spotify, meu curso sobre como você pode fazer seu marketing para entender a plataforma direito. E em segundo lugar, você pode baixar aqui o template de personas, e normalmente esse e-mail vai parar na sua caixa de promoção. Às vezes dá uma conferida se não foi parar na caixa de junk e-mails, porque no spam da vida, porque às vezes acontece. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente!